mais uma questãozinha de equação reduzida da circunferência. Olha só. Determine a equação reduzida da circunferência em que seu diâmetro são descritos pelos pontos A, 4 e 0 e B, 0, 4. Ou seja, agora ele deu o diâmetro e está pedindo a equação reduzida da circunferência. Lembrando que para a gente conseguir a equação reduzida da circunferência, que é do tipo x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio, a gente precisa das coordenadas do centro e do valor do raio, né? É esses os dados que a gente precisa para chegar na equação reduzida da circunferência. Logo de cara, você concorda comigo que se a distância de A até B, eu vou ter uma determinada reta, vou colocar aqui, olha só, eu tenho uma determinada reta de A até B, e a gente tem uma circunferência aqui. Esse ponto configura o diâmetro. Concorda comigo que se eu achar o ponto médio, que é C, o ponto médio, eu tenho exatamente a coordenada do centro dessa circunferência? Lembrando que o diâmetro, metade do diâmetro é o valor do raio. Mas eu não quero achar a distância ainda. Eu estou querendo achar a coordenada aqui do meio. E a gente sabe que a gente aprendeu que o ponto médio, para a gente achar o ponto médio de um segmento de A até B, basta fazer o quê? Lembra lá? Então a gente sabe aqui, ó, vamos dividir aqui para ficar mais fácil, que o ponto médio, lembra lá? X de A mais x de B dividido por 2, né? Y de A mais Y de B dividido por 2, né? Então se eu fosse calcular o ponto médio entre A e B, como é que seria? Então eu teria o ponto médio, seria x de A mais x de B, vai dar 4. Isso tudo dividido por 2. Y de A mais Y de B, que também vai dar 4. Isso tudo dividido por 2. Logo, o ponto médio vai ser o ponto 2 e 2. O que é o ponto 2 e 2? O ponto 2 e 2 nada mais é do que a coordenada do centro da minha circunferência. Toda vez que eu pego o ponto médio do diâmetro, eu acho o centro da circunferência. Pô, então agora eu tenho aqui, ó, 4 e 0, 2 e 2, e aqui eu tenho 0 e 4. Você concorda comigo que já tem o centro, fica fácil agora colocar na minha equação, mas ainda falta o raio, não é verdade? Ainda falta o raiozinho aí para a gente conseguir fechar nossa equação reduzida. E como é que a gente faz para achar o raio dentro desses dados que o problema deu para a gente? Como é que a gente consegue fazer? Simples. Concorda comigo que se eu tirar a distância de A até B e dividir por 2, eu tenho exatamente o valor desse segmento? Eu tiro a distância de A até B, divido por 2, eu tenho esse segmento aqui. Esse segmento aqui na circunferência do centro até a extremidade a gente chama de raio. Então, eu vou tirar. Eu sei que o raio vai ser igual à distância de A até B dividido por 2. Como é que eu faço para tirar a distância de A até B? A gente sabe que a distância de A até B vai ser, né? X de B menos X de A, não é isso? X de B menos X de A. Vou fazer diretão, pessoal. Agora aqui a gente tem que começar a fazer um pouco mais direto. X de B menos X de A ao quadrado, Y de B menos Y de A ao quadrado. Isso tudo dentro de uma raizinha. Então a distância de A até B vai ser 0 menos 4, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. E aqui também vai dar 16. Então eu vou ter 16 mais 16, né? Então a distância de A até B vai ser raiz de 32, não é isso? Bacana, pessoal? Primeiro eu achei a distância de A até B. Eu sei que agora a distância de A até B, ela é raiz de 32. Para eu conseguir achar o meu raio, eu preciso da metade disso aqui. Metade de raiz de 32 é o valor do meu raio. Porque eu achei agora a distância de A até B, só que eu preciso só da metade.
Para ficar melhor trabalhar, eu vou fatorar esse raiz de 32. Raiz de 32 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Quando eu divido isso aqui por 2, 2 raiz de 2 dividido por 2, o que vai acontecer? Ó, vai cortar. Logo, isso é a mesma coisa aqui. Raiz de 2. Logo, o raio dessa circunferência, que possui o ponto A e o ponto B como diâmetro, esse raio vale raiz de 2. Sabendo de tudo isso, agora fica muito mais fácil eu conseguir executar a equação reduzida da reta. Vou pegar aqui uma caneta vermelha. Se eu sei que agora eu tenho o ponto do centro e tenho o raio, como ficaria a equação reduzida? X menos 2 ao quadrado mais xy menos quanto? 2 também, né? Porque o centro ele vale o ponto 2 e 2 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. O raio ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado vale 2. E aí a gente chega na equação reduzida da circunferência, que possui os pontos A4 e 0, B0, 4. Recapitulando, descobri o diâmetro, peguei o ponto médio, descobri a coordenada do centro. Calculei a distância de A até B, achei a distância de A até B, dividi por 2, achei o raio. Tendo o centro e tendo o raio, eu consigo jogar na minha equação reduzida e a gente fecha a nossa conta. Tamo junto, vamos continuar a matéria.